comigo, olha. Diga, eu nasci, ou melhor, diga, eu sou um instrumento de vitória. Diga, eu sou um instrumento de vitória. Eu sou um instrumento de vitória. Aqui está um instrumento, um violão de cordas. Faz o som aí nesse violão. Olha aí. O papel desse instrumento é gerar um som. Ele tem que estar afinado. O braço não pode estar torto. E ele tem que estar nas mãos de um músico. Esse violão nas minhas mãos não tem valor nenhum. Aqui está um teclado. O teclado não funciona com cordas, funciona com teclas. E a função do teclado, quando você clica numa tecla, é fazer o quê? Olha que som lindo. Então esse é o instrumento conhecido como teclado. Diga, eu sou um instrumento conhecido como vitória. Não, você não entendeu nada. Diga, eu sou um instrumento de vitória. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, você é um instrumento de vitória. Você é uma máquina de vitória. Todos que olham para você, eles não sabem falar, eles não sabem se expressar, mas eles veem em você um instrumento de vitória, uma máquina de vitória. Quantas situações já aconteceram na tua vida para te destruir, para acabar com você? Deslealdade, situação financeira, desemprego, enfermidade, mas você superou todas elas, porque Deus é com você e você é um instrumento de vitória. Aplauda o Senhor Jesus se você crê nessa palavra. Eu quero compartilhar com você um texto que está em Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Israel precisou de juízes. Na verdade, Israel não precisava de juízes, porque Israel tem o juiz dos juízes, tem o próprio Deus. A proposta de Deus era ele conduzir Israel sempre. Mas Israel sempre esteve saindo dos caminhos do Senhor. Israel pediu juiz e Deus deu juiz a Israel. Então o livro de Juízes vai falar sobre todos os juízes que Israel teve. Todo o juízo de Deus sobre Israel. Juízes capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 11, vai contar a história de um homem chamado Jefté. Diga comigo, Jefté. Fala aí, diga Jefté. Jefté, o Gileadita. Vamos ler? Abra sua Bíblia. Você que não tem Bíblia pode acompanhar pelo telão da igreja, ok? Se você não tem Bíblia, depois você pode passar na livraria, adquirir uma Bíblia. Vale a pena para você meditar na palavra de Deus. Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 11. Diz assim: Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Sua mãe era o quê? Uma prostituta, uma meretriz. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, preste atenção, Gileade era casado, teve um caso com uma prostituta. Desse caso com a prostituta nasceu Jefté, mas a esposa de Gileade também deu filhos a Jefté. Esses filhos, quando cresceram, eles expulsaram Jefté da sua casa, da sua terra, da sua parentela, porque ele era um filho de prostituta. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. O seu pai não pôde fazer nada, muito menos a sua mãe. Simplesmente ele foi rejeitado, saiu. E a Bíblia diz que os irmãos de Jefté disseram o seguinte para ele: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi.
Jefté não ficou tentando provar que ele tinha direito. Jefté não ficou discutindo com seus irmãos. Jefté simplesmente saiu e tocou a sua vida. Jefté, ele não entrou em profunda depressão. Jefté, ele não entrou na síndrome do pânico. Ele tocou a sua vida. Vocês não me querem aqui? Eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Você não quer mais conviver comigo? Você me abandonou? Você está abandonando os nossos filhos? Eu vou continuar servindo meu Deus. Eu vou continuar cuidando da minha vida. Eu vou continuar indo ao cabeleireiro. Eu vou continuar me vestindo bem. Eu vou continuar acordando cedo. Eu vou continuar cuidando da minha casa. Eu não vou ficar em cima da cama em depressão. Eu não vou pensar em tirar minha própria vida. Ah, você me mandou embora? A empresa não precisa mais de mim? Você desdenhou? Eu vou arrumar outro emprego. E se Deus quiser, Ele me dá outra empresa. Eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar estacionado, porque eu sou um instrumento de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. O cara já é rejeitado pelos irmãos. Agora um bando de vadio se une a Jefté e seguia Jefté. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar quem? Jefté. Aonde? Em Tobi. Foram buscar Jefté. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Aí agora chega a vez de Jefté. Jefté disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o rejeitado, e você será o abandonado agora, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Aquela empresa pode ser sua, hein? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: me trate bem. Fala aí, me trate bem, porque ainda esse ano eu posso ser o seu patrão. Me trate bem, porque ainda esse ano eu posso ser o seu patrão. Olha aqui. Apesar disso, agora estamos apelando para você. Não é fazendo, vê se você pode nos ajudar. Não, nós estamos apelando. Por favor, pelo amor de Deus. Olha aqui. Venha combater. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o quê? Serei o chefe de vocês? É isso mesmo que vocês estão falando? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Diga comigo: eu nasci. Diga, declare isso, diga: eu nasci para dar certo. Mais uma vez, diga: eu nasci para dar certo. No 3, todos vocês bem forte, vamos lá? 1, 2, 3. Eu nasci para dar certo. Outra vez. Eu nasci para dar certo. Mais uma vez. Eu nasci para dar certo. Glória a Deus. Não existe, preste atenção, ouça isso, pelo amor de Deus, guarde no seu coração. Você que está nos acompanhando em casa, preste muito bem atenção. Não existe na mente de Deus, ei meu Deus, segura essa. Não existe na mente de Deus a possibilidade para você dar errado. Eu vou repetir, eu falei para a internet, eu vou falar para vocês aqui.
Não existe nenhuma possibilidade nos céus. Ei, e agosto é o mês de céus aberto. Você, Maria, não tem direito a essa causa. O inimigo disse isso, os advogados disseram isso, mas quando você se aproximou do altar, Deus disse assim: ei, ela nem vai ligar, são eles que vão ligar, e não vai demorar. O que demorou 31 anos, em 5 dias vai estar na conta dela. Não existe possibilidade na mente de Deus de você dar errado. Não existe. Preste muito bem atenção, meus irmãos. Raramente a gente para e pensa nas possibilidades da nossa realização pessoal, principalmente quando estamos tão envolvidos no enredo da vida, na luta pela sobrevivência, ou em meio a esse turbilhão existencialista que vivemos. Pois bem, é nesse turbilhão existencialismo que você nasceu para dar certo. Creia nisso. O mundo pode estar de cabeça para baixo, tudo pode estar trocado na sociedade, os princípios podem estar todos trocados, mas eu nasci para dar certo. Pode a inflação subir, pode o desemprego aumentar, eu nasci para dar certo. Podem tentar implantar qualquer estratégia maligna, eu nasci para dar certo. Podem me abandonar, podem me rejeitar, podem desdenhar da gente, nós nascemos para dar certo. Aleluia, aleluia. Preste atenção, guarde isso aí. Isto está codificado na essência da sua alma. Ninguém tira isso de você. Deus codificou isso na essência da sua alma. Eu vou repetir: Deus codificou isso na essência da sua alma. Tem um equipamento na igreja, aqui na nossa igreja, que precisa de manutenção. E a empresa que faz a manutenção, que é a empresa que nos vendeu o equipamento, fica em outro estado muito distante. E nós não podemos ficar sem esse equipamento. Se esse equipamento for para o conserto, a gente tem que alugar um outro equipamento, que a cada 15 dias, nós pagamos de aluguel R$1.500 a R$2.000. Então, eu já busquei várias alternativas para fazer a manutenção nesse equipamento aqui próximo. E uma das últimas tentativas foi aqui em Campinas. E a empresa de Campinas disse: pode trazer que a gente faz a manutenção. E eu levei o equipamento. E eles abriram o equipamento. Eles olharam o equipamento. Eles falaram o estado que está o equipamento. Mas eles me disseram: a fábrica diz que nós não podemos consertar. Aí eu liguei na fábrica, eu já tenho contato com a fábrica. Eu falando com a fábrica, eu disse o nome da igreja e o meu nome. Ele disse: parece que alguma empresa em Campinas tentou arrumar esse equipamento. É um equipamento blindado. Isso traz segurança para nós. Não adianta ninguém querer roubar esse equipamento. Nós vamos saber, é só ligar lá na fábrica, nós vamos saber onde está esse equipamento. Ninguém consegue mudar esse equipamento, ninguém consegue fazer manutenção, ninguém consegue pôr uma outra placa nesse equipamento, somente o fabricante. Ele codificou, só ele sabe o segredo. Ei, deixa eu te falar, existe um código na sua alma, que só papai sabe o segredo. Aleluia, isso está codificado na sua alma. Você nasceu para dar certo, você é um instrumento de vitória. Por isso que Satanás luta o tempo todo. Satanás fica o tempo todo no ouvido: vai dar errado, você não consegue, não adianta, você não vai aprender a tocar guitarra, você é canhoto, você é tal, você não sabe, seu pai morreu, você tinha 6 anos, a sua mãe não vai conseguir cuidar de você, você não vai ser ninguém. Mas na sua alma está um código lá de vitória, na sua alma está um código de vencedor. Você é guitarrista, você é um grande executivo, você é um profissional, você é um jovem bem sucedido, você já tem a sua casa própria. Sabe por quê? Porque você nasceu para dar certo. Aleluia. Está codificado na essência da sua alma. Esta verdade é o grande elemento motivador da vida e não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido.
ela nos impulsiona a levantar pela manhã, abrir a janela, respirar o ar de um novo dia e deixar que os raios do sol invadam a nossa casa. Dia após dia, você deve ser irradiado por estes raios de esperança, encher a sua alma de entusiasmo e sair para a jornada da conquista da vida. Foi Deus quem esboçou a arte de vencer e nos fez instrumentos executores dela. Você é um instrumento de vitória. Você é um instrumento de vitória. Por isso, preste atenção, que sempre quando alguma coisa em nós dá errado, a gente fica triste. Por isso que sempre quando uma porta fecha, cantamos aqui, se uma porta fechar aqui, outra se abre ali. Mas quando se fecha aqui, a gente nem pensa na outra ali, a gente já fica triste aqui. Por quê? Porque está codificado na nossa alma vencer e não dar errado. Agora, quando dá certo, quando você alcança a vitória, não existe possibilidade para você ficar triste. Você fica alegre. Por quê? Porque você acertou o código da sua alma. Vamos aprender um pouco mais com Jefté? Primeira coisa que eu quero que você escreva aí, guarde aí. Hoje não tem PowerPoint, peguei vocês outra vez. Vamos lá, anote aí no seu smartphone, no seu caderno. Escreva: Deus é o Deus da vitória. Você não entendeu? Desculpa. Deus é o Deus da vitória. Deus, preste atenção, minha gente. Deus nunca perdeu uma batalha. Você pode conversar, e aqui tem advogados e advogadas. Você pode conversar com os melhores advogados do Brasil e do mundo. Nenhum advogado inteligente, por mais ganhador de causas e de processos na justiça, nenhum advogado vai dizer e te dar garantia que o juiz vai te dar vitória. Ele vai dizer o seguinte: há uma grande possibilidade, mas a gente nunca sabe o que está na cabeça do magistrado. É assim que eles falam. Tem tudo para dar certo, mas pode ser, a gente não sabe como ele vai acordar naquele dia. Você tem razão, eu confio em você, mas esse processo que relacionado a você e a sua esposa está na mão de uma juíza. Por mais que ela diga que é imparcial, mas ela é mulher, e há uma grande possibilidade dela ir a favor da sua esposa. O advogado, ele nunca vai te dar 100% de garantia. Por quê? Porque só Deus tem garantia da vitória. Só o advogado dos advogados. Deus nunca, não existe possibilidade de Deus perder uma batalha. Por isso que o inimigo luta tanto para distanciar você de Deus. Por isso que o inimigo luta tanto para sufocar a sua fé. Por isso que o inimigo luta tanto para que você murmure e não creia. Porque ele sabe que se você estiver colado em Deus... Lembra, eu não sei se era Praça é Nossa, qual que era o programa de televisão, que tinha um personagem que falava assim, um outro falava assim com um personagem meio que bobo: cola em mim, eu vou entrando e você vai entrando. Lembra disso? Quem lembra? Qual que era o programa? Parece que era sábado à noite. Eu entro, eu falo e você repete. Eu falo e você repete. Eu entro e você entra. Eu sento e você senta. Lembra disso? A praça é nossa. É isso mesmo. Querido, se você fizer isso com Deus, se você colar em Deus, por isso que a Bíblia diz, olha, presta atenção aqui: sujeitai-vos a Deus. Ou seja, se aproxime de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Aproxime de Deus, e ele se aproximará de você. Se você colar em Deus, preste atenção, onde Deus entrar, você entra. Onde Deus for bem-vindo, você também será bem-vindo. Por isso que o inimigo faz de tudo para nos distanciarmos de Deus, distanciar nós de Deus. E o pecado é que nos distancia de Deus. Eu vou repetir o primeiro tópico: Deus é o Deus
da vitória. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz assim. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, quem disse? Vamos lá, quem disse? Ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem mais. Ele disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus nos criou para dominar os animais, dominar os peixes e inspirar pessoas. Deus nos criou para dominar a natureza. Deus nos criou para dominar os peixes. Deus nos criou para ter domínio sobre as aves. Deus nos criou para ter domínio sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus nos criou para que nós inspirássemos pessoas e não dominássemos pessoas. O que o inimigo quer? Que a gente domine as pessoas e que seja dominado pelos animais. O inimigo quer inverter tudo. Agora preste atenção. Eu quero me deter com você na primeira parte desse versículo. Então disse Deus, quem disse? E ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu perguntar para você. Você sabe o tamanho do nariz de Deus? Você sabe se o nariz de Deus é mais parecido com o nariz do gaúcho ou do baiano? E a cabeça de Deus, Osni? É parecida com a cabeça do baiano ou do paulista? Os olhos de Deus são verdes claros? São castanhos? Como que é o braço de Deus? É comprido? A mão de Deus é mão grande ou mão pequena? Não sabemos, Deus é espírito. Ué, mas Deus nos fez sua imagem e semelhança, verdade? A Bíblia não falha. Deus nos fez a sua imagem e semelhança no seu caráter. Não é no seu físico, no seu caráter. Então o caráter de Deus é um caráter vencedor, é um caráter imutável, é um caráter que não volta atrás, é um caráter que não se arrepende. Deus nos criou com essas características. Ele disse que nós somos imagem e semelhança dele no seu caráter. Então se ele é um Deus da vitória, nós também nascemos para a vitória. Se ele é um Deus vitorioso, também nós somos vitoriosos. Se ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha, nós também não podemos perder nenhuma batalha. O que nós precisamos é depender desse Deus maravilhoso e crer na sua palavra. Quer mais? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Soprou nas suas narinas. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Ele soprou, saiu de dentro dele. A vida de Deus passou agora também a ser a sua vida. Não, você não entendeu? Assim como funcionam os pulmões de Deus, funcionam também os seus pulmões. O mesmo ar, o mesmo fôlego de vida que está dentro de Deus, está dentro de você. Todos os códigos genéticos de Deus são os mesmos que estão em você. Aleluia, aleluia. Não adianta querer encontrar esses códigos genéticos no macaco, no elefante, no urso, não. Só vai encontrar no Rinaldo, na Márcia, no Rafael, na Priscila, na Fabiola, no Hércules. Só vai encontrar no Isaac. Só vai encontrar naqueles que ele soprou o fôlego de vida. É isso que a gente precisa entender. A vitória na vida do crente é garantida pela essência da imagem de Deus em cada um de seus filhos. Deus é o Deus da vitória. Eu vou repetir, Deus é o Deus da vitória. Vamos falar juntos no 3? Deus é o Deus da vitória. No 3, só vocês. 1, 2, 3. Deus é o Deus da vitória. Outra vez.
Deus é o Deus da vitória. Mais uma vez. Deus é o Deus da vitória. Nós somos a personificação humana de Deus na terra. Nós somos a personificação humana de Deus na terra. Quando as pessoas olham você andando na rua, elas não sabem, mas ali está andando um pequeno Deus. Não na sua soberania, porque Ele continua soberano. A criatura nunca será maior que o seu Criador. A criatura nunca será maior que o seu Criador. A música nunca valerá mais que o artista. O quadro nunca terá mais valor do que o seu pintor. Mas nós somos a personificação de Deus na terra. Com o sopro da sua própria vida, Ele nos tornou alma vivente, capaz de criar, amar, vencer e realizar. Eu vou repetir para você. Com o sopro da sua própria vida, Ele nos tornou alma vivente, capaz de criar, amar, vencer e realizar. O próprio Deus nos fez assim com um dispositivo para vencer. Já viu um aparelho eletrônico? Se você chegar aqui com a criança próxima a esse teclado, e a criança é curiosa, o osnino vai estar aqui, mas o teclado vai estar ligado, e cada tecla dessa foi criada para emitir um som, emitir uma nota, e a criança vai ficar meio aqui olhando o teclado, e o osnino está aqui, e o pai está, não mexe, a mãe diz, não mexe, e a criança, assim, não mexe, Joaquim, não mexe, mas de repente ele, é assim ou não é, criança? Por que faz barulho? Porque essa tecla, ela foi criada com esse objetivo. Existe essa tecla para emitir o som, se o teclado ficar ligado. Deixa eu te falar, existe uma tecla em você, escrito assim, vencer, aleluia. Toda vez, essa é a proposta, toda vez que tocarem em você, podem querer desdenhar de você, podem querer rejeitar, mas tocou nessa tecla, a intenção pode ser outra, mas você vai vencer. Você vai vencer. Existe um dispositivo em você, um dispositivo para vencer. Estas características fazem parte da essência dele, de Deus, e são elementos que Ele próprio inspirou em nós para cumprir o seu propósito, conforme a sua imagem. Deixa eu compartilhar algo para você. Tem gente que acha que ter vitória é coisa do maligno. Tem gente que acha que se nós prosperarmos financeiramente, se a gente morar bem em uma casa, se a gente tiver um carro maravilhoso, se a gente ganhar o processo na justiça, se a gente casar e ter um casamento abençoado, se os nossos filhos forem saudáveis, tem gente que acha que essas vitórias é para nos distanciar de Deus. Não, essas vitórias é para cumprir o propósito de Deus na terra, na sua vida. Você está entendendo? A vitória, a conquista, a prosperidade, a bênção, não é para distanciar você de Deus. O inimigo coloca na tua mente, para você se afastar de Deus quando você alcança a vitória. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que o seu propósito seja cumprido na sua vida, conforme a sua imagem. Segunda coisa, você já está careca de saber, mas eu vou falar, vale a pena, tem que insistir nessa tecla. Anote aí, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você pode estar chorando de tristeza hoje, pode ter fechado uma porta hoje, mas fique tranquilo, porque já está aberta outra. Deus só vai te mostrar na hora certa, no momento certo. Eu gosto de reforçar esta ideia, porque sei que na esfera humana há uma artilharia negativa que dispara incessantemente tentando fracassar o propósito de Deus estabelecido para o ser humano. Preste atenção, nós usamos essa expressão lá na empresa, estão me perseguindo, esse câncer está me matando, essa luta está me destruindo. Não, muda essa visão, muda essa visão.
Na verdade, toda vez que o inimigo se levanta contra você, ele está se levantando contra um propósito de Deus na sua vida. Segura essa. Toda vez que o inimigo tenta te fracassar, te derrotar, não é com você o problema é com ele. Porque foi ele que te fez imagem e semelhança dele. Nem o maligno, nem Satanás, nem Lúcifer e nem um demônio é imagem e semelhança do Criador. Somente nós. Aleluia. Quer mais? Preste muito bem atenção. Há portas que se fecham indevidamente, promovendo situações para impedir que os raios do sol da esperança irradiem na nossa vida. Há muralhas que se estabelecem dentro e fora das pessoas para ofuscar os horizontes da vida. São os fatores que se opõem ao êxito e à vitória. E como aconteceu com Jefté, você pode estar sendo vítima desses fatores. Porém, o próprio nome de Jefté significa Deus abre. Diga, Deus abre. Diga, toda porta que o inimigo fechar, Deus abre outra. Lembra de Jacó? Lembra de Isaac? Isaac está na terra de Gerar, já preguei isso aqui várias vezes. Vem uma crise, desemprego, fome, necessidade. Isaac diz, eu vou para o Egito. Deus diz, não, você vai ficar em Gerar. Isaac diz, mas no Egito tem emprego, em Gerar não tem. Deus diz, mas é aqui que eu vou fazer você riquíssimo. É em Bragança que Deus vai enriquecer você. É aqui. Porque em São Paulo tem muita gente, é muito grande. A notícia demora para correr em todos os lares, mas em Bragança é rápido. Cidade pequena. É aqui, pastor, mas não tem um aeroporto internacional. Não tem problema, mas você tem um Deus universal. Segura essa. Não tem um aeroporto internacional, não tem uma rodoviária como São Paulo, não tem empresas de logística como a capital, mas tem um Deus poderoso que pode todas as coisas. Aleluia! Deus diz, fica. A Bíblia diz, água hoje, preste atenção, nós estamos numa região que tem muita água. Água hoje já é commodity. Água hoje já vale muito. Você imagina no deserto. Você imagina na região de Israel. Israel é um deserto, é um país no deserto. Deus diz, é aqui que eu vou te fazer riquíssimo. Isaac abria um poço, dava água. Vinham os inimigos e falavam, esse poço é nosso. Ou então fechava. Ele abria outro, dava água. Ele abria outro, dava água. A Bíblia diz que Isaac ficou riquíssimo, ao ponto de expulsarem ele de Gerar. Mas sabe o que aconteceu? Assim como aconteceu com Jefté, o rei foi atrás dele e disse, vem para cá, porque nós já percebemos que Deus é contigo. Ei, preste atenção, não é a cidade, não é a igreja e não é o país, é Deus na sua vida que faz a diferença. É Ele que abre portas. O que você tem que buscar, qual é o plano de Deus para a sua vida. Se o plano de Deus para você for em Bragança, você pode ir para o melhor lugar do mundo, você não vai dar certo. Mas se o plano de Deus para você for em outro lugar, não adianta ficar em Bragança. O que você tem que descobrir é o que Deus tem para você. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Você nasceu para dar certo, querido. Existem muitos fatores. Jefté significa Deus abre. Eu quero declarar sobre a tua vida também nesta noite. Existe um código, existe um significado para o teu nome. E o significado do teu nome para Deus é: Ele abre a porta onde Ele quer para você. Ele abre, Ele abre. Não se esqueça ainda que os homens não te valorizam, ou não te valorizarem. Se não te valorizarem, Deus já te valorizou e te capacitou para a vitória desde a sua criação. Olha, segura essa aí, faz assim, diga, eu recebo. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Diga, eu tenho tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Não se esqueça disso. Não se esqueça que ainda que os homens te desprezem, rejeitem você,
existe um código na sua alma escrito vitória. Vitória, vitória. 3. Os poréns da vida. Anote aí, os poréns da vida. Jefté não podia nascer em outra época, ele nasceu nessa época de apostasia, 1300 anos antes de Cristo. É nesse ambiente que ele nasce. Agora preste muito bem atenção. Se não bastasse nascer numa época terrível da história humana, ele nasce filho de uma prostituta. Foi nesse contexto que nasceu Jefté, filho de Gileade, porém de uma prostituta. Alguém diria assim, se fosse nos dias atuais: esse menino nasceu na hora errada, esse menino nasceu da pessoa errada, e esse menino nasceu no lugar errado. E por essa mesma concepção teria tudo para o quê? Dar errado. Jefté, ele foi rejeitado por nascer de uma prostituta, sofreu toda sorte de preconceitos, foi subestimado e diferenciado pelos padrões sociais da época. Podemos considerar esses fatores como grandes barreiras da vida de Jefté. Mesmo sendo criado por Deus, Jefté foi criado por Deus, mesmo sendo criado por Deus, gerado nas entranhas do amor divino, com um propósito especial, nasceu numa sociedade descontextualizada desses propósitos divinos. O lugar e a hora que Jefté nasceu não ofereciam nada para que ele pudesse dar certo, meu irmão. Eu vou repetir. O lugar e a hora que Jefté nasceu não oferecia a ele nenhuma possibilidade para ele dar certo. Os poréns da vida, em certos momentos, parecem trincheiras irresistíveis. Porém, outro porém, é que Deus não está olhando para os poréns da vida. Ele nos criou para dar certo. Deus criou para dar certo. 1 de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. O apóstolo vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Preste atenção. Deus usa um Isaac da vida, porque o Isaac não pode dizer: poxa, mas eu estudei em Dallas, no Christ for Nation. Não dá. O Isaac mal estudou na rua São Bento. Entendeu? Preste muito bem atenção. Não existe do que eu me vangloriar. Quem olhar para mim, quem pedir explicações, eu só tenho uma para dar: é Deus. Eu só tenho uma para dar, é Deus. Ontem eu estava chegando na igreja aqui, ontem à noite. Um pastor, amigo de muitos anos, me ligou e disse: pastor Isaac, o senhor pode me ouvir por 3, 5 minutos? Eu falei: lógico, pastor, com certeza. Ele disse: eu estava orando, e quando eu comecei a orar por você, Deus me falou a seu respeito. Eu falei: diga, pastor, o que Deus falou? Ele disse: eu até ia te mandar uma mensagem, mas eu achei melhor ligar. E ele disse: Deus manda te dizer que chegou o tempo de você viver isso. E ele começou a falar. Eu falei, ele disse: eu não sei se faz sentido para você o que eu estou falando. Eu disse: pastor, faz muito sentido, porque o que o senhor está falando não vai começar, já começou, aleluia, já começou. É Deus, é o nome dele que vai ser glorificado, são os propósitos dele que serão exaltados. O homem faz planos, mas o que prevalece são os propósitos de Deus na sua vida. Você se sente um zero à esquerda? Já falaram que você não tem valor nenhum? Já disseram que você não vai chegar em lugar nenhum? Já falaram que você não dá certo? Já falaram que seu casamento é fracassado? Já disseram que você não sabe nada?
Dobra o teu joelho e busca dele, aleluia. Ele vai te capacitar. Enquanto você estiver falando com ele, ele vai te dar estratégias, ele vai te dar visão, ele vai mostrar cursos, alguém vai pagar alguma coisa para você, aleluia. Ele vai abrir portas onde não existem portas. Você vai chegar e o ambiente vai estar propício para a tua vitória. Ei, você vai chegar na presença do médico, o médico vai dizer: eu não sei, mas o câncer sumiu. Eu não sei o que está acontecendo, mas essa úlcera não está mais aqui. Ei, não sei o que aconteceu, mas existe uma cirurgia perfeita aqui, ó. Existe um coração novo, os rins novos, pulmões novos. Sabe por quê? Você nasceu para dar certo, e Deus usa os que não são para confundir os que pensam que são. Juízes, capítulo 11, versículos 5 a 6. Os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Se prepara aí, não sei se você crê. Às vezes nem todo mundo que está na igreja crê. Vem às vezes porque alguém convida, porque acha que o ambiente é legal, a palavra é gostosa, não sei o que, a música é legal. Mas eu espero que todos aqui creiam nesta noite, e você que está nos acompanhando pela internet também. Deixa eu te falar uma coisa, se prepare, porque vai ter gente que vai te procurar. Vai te procurar, pode ter certeza disso. Vão te procurar. Você não vai entender nada, simplesmente não fique indagando, só viva o milagre de Deus na sua vida. Só viva o milagre de Deus na sua vida. Milagre não é para ser explicado, milagre é para ser vivido. Eu vou repetir: milagre não é para ser explicado, milagre é para ser vivido. Por mais que te rejeitem, terão que reconhecer que Deus é contigo. Versículo 7 de Juízes 11. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Irmãos, preste atenção. O nome de Deus é glorificado quando aqueles que te rejeitaram vão buscar você, porque vê Deus na sua vida. Preste atenção, não tire satisfação, não deseje o mal a ninguém, não deixe a ira e nem o ódio brotar no seu coração, frutificar no seu coração. Abençoe os seus inimigos, ame aqueles que te apedrejam e te caluniam, porque Deus na hora certa Ele vai agir, você vai ser beneficiado e o nome dEle vai ser glorificado. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Quando o sistema ruim, preste muito bem atenção, quando o sistema ruim, os métodos, as estratégias, planos, projetos, ideologias também ruins com ele. É assim na política e em toda instituição. A solução vem sempre de fora, com ideias diferentes, com propósitos diferentes, com mudanças e com princípios mais consistentes, fortes, verdadeiros e aplicáveis. Ouça isso aqui: o Deus que agiu nessa época de Jefité, e o Deus que agiu nessa época que eu vou falar, é o mesmo Deus que continua agindo em pleno ano de 2020. Quando Israel ruiu, foram chamar Jefité, o rejeitado. Quando o faraó começou a se preocupar com a fome, mandou buscar José, o prisioneiro. Quando Saul estava perdendo a batalha para Golias, lá vem Davi, o menino. Todo mundo pode te jogar para fora, o sistema e o mundo pode desaprovar por você ser diferente, mas Deus pôs em você, Deus coloca você para dentro, no momento dele. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Você nasceu para dar certo. Não espere aplausos do mundo, não espere ser amado pelo mundo. Não tem como agradar a Deus e agradar o mundo. Ou você acredita nos princípios e nos propósitos de Deus para a sua vida, ou não acredita. E se você acredita, espere ser rejeitado, espere ser desdenhado, mas na hora que o calo apertar, é atrás de você que eles irão, porque o nome de Deus vai ser exaltado. O nome de Deus vai ser exaltado. Eu já vi tanta gente desdenhar dos crentes, mas na hora que surge um câncer, o primeiro lugar que eles ligam é para o pastor dos crentes. É para o pastor dos crentes. Evangelho de João, capítulo 15,
Se coloque de pé, por gentileza. Evangelho de João 15, 19. Olha o que o Senhor Deus diz. E João escreve: se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam, como se fosse dele. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se vocês fossem do mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Diga: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Aí o Senhor Deus diz: mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, gente, Jesus está dizendo, por isso o mundo os odeia. Por isso o mundo os odeia. Se você falar em nome de qualquer Deus, de qualquer outra religião, todo mundo vai ouvir numa boa. Você diz que é de tal religião, normal. Você diz que é da religião Y, normal. Você diz que é da religião Z, normal. Mas quando você diz, eu sou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você diz, ih, dá dinheiro para pastor. Lá vem o fanático. Lá vem o Bíblia. É assim. Você diz assim, não, mas Deus vai fazer. Todo mundo acha normal. Aí você diz assim, em nome de Jesus Cristo. Ih, lá vem o chato. Porque o problema do mundo não é com Deus. O problema do mundo é com Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos criou, Satanás nos roubou e Jesus nos resgatou. Segura essa. Deus nos criou. Ele disse, façamos o Hércules a nossa imagem e semelhança. Façamos o Edson a nossa imagem e semelhança. Façamos o Jean a nossa imagem e semelhança. O homem deu lugar ao diabo. Satanás nos roubou. O homem estava condenado ao fracasso, à morte, à miséria, ao inferno eternamente. Aí aparece a figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E ele veio ao mundo, aleluia, como obra do Espírito Santo no ventre da irmã Maria. Ele nasceu, cresceu, sofreu, padeceu, morreu e nos resgatou das garras do diabo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você já sabe a resposta. Lembram a época no Brasil que esse negócio de sequestro estava em alta? Lembra? Toda hora tinha um sequestro. Criou até uma divisão na polícia de anti-sequestro. Se especializaram nisso. Até hoje existe essa divisão. Preste atenção. O bandido está lá com a vítima. Ele está pedindo milhões. Milhões e milhões indevido. Aquela vida não pertence a ele. Aquela vida não é da família dele. Aquela vida que está ali, aquela vítima, não tem o mesmo tipo sanguíneo que ele. É indevido essa cobrança, esse resgate. Quando a polícia chega lá, preste atenção, os bandidos dizem o quê? Obrigado, seu polícia. É isso? Se eles podem, eles fazem o quê? Responde a bala. É assim ou não é? Pois é. O Senhor Jesus Cristo veio. A Bíblia diz que Ele foi lá onde nós estávamos presos. Aonde? Nas trevas, no inferno. A Bíblia diz que Ele tomou a chave da morte. Ele diz, você não tem mais poder sobre a morte. Você não pode mais matar a Ana. Você pode até colocar câncer, mas a última palavra na vida de qualquer pessoa é minha. Você não tem mais direito da morte. E também você não tem direito da vida. A vida pertence a mim. Só Deus pode dar e só Deus pode tirar. Satanás até hoje está furioso com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele resgatou o Rinaldo, aleluia. O Rinaldo estava destinado a morrer de cirrose, mas Jesus resgatou o Rinaldo. Hoje tem um pulmão, tem uma vida sadia, tem uma família, tem paz, tem amigos, tem irmãos, porque Jesus nos resgatou. O problema do mundo é com Jesus. Então Jesus diz assim, olha, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia.
O mundo os odeia, mas preste atenção, a vitória é sua. Aleluia, diga comigo assim: eu sou diferente. Eu sou diferente. Diga: eu sou o diferente que deu certo. Diga: eu sou o diferente que deu certo. Diga: eu nasci para dar certo. Eu sou um instrumento de vitória. Diga: existe um dispositivo dentro de mim. Diga: existe um dispositivo na minha alma. Fala, diga, pode ter medo não. Diga: existe um dispositivo na minha alma para dar certo. Já viu uma armadilha? Uma armadilha. Monta lá uma armadilha para pegar um animal, pegar até uma pessoa. Pronto, um alarme. Aqui tem um sistema de alarme. Quando chamamos a empresa que opera, que faz o monitoramento, eles olharam, fizeram um estudo de todo o ambiente, por todos os lugares que uma pessoa pode entrar. Aí eles colocaram o sistema de alarme. Interessante. Se você tentar passar ali na porta agachado, o sistema vai disparar, vai comunicar a empresa. Se eles falarem: não, vamos entrar voando, o dispositivo também vai disparar. Se eles falarem: vamos entrar nos arrastando, o sistema também vai disparar. Porque o dispositivo, ele foi criado, ele tem um sensor. Se passa uma formiga, ele não dispara. Se passa uma barata, ele não dispara. Mas se passa algo mais pesado, ele dispara. Ele foi preparado, ele foi codificado para nos comunicar que entrou alguém não autorizado. Deixa eu te falar. Existe um dispositivo dentro de você que de qualquer lado, de qualquer lado, de qualquer jeito, de qualquer tamanho, de qualquer profundidade ou largura que Satanás tentar tocar, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Foi Deus que colocou esse dispositivo dentro de você. Agora, preste muito bem atenção. Olha aqui, segura essa. Digamos que eu não acredite no poder desse sistema de alarme. Digamos que eu não acredite na empresa que faz o monitoramento. Aí eu digo assim para o pessoal da igreja, minha equipe: esquente a cabeça com o alarme, não precisa acionar não. O alarme dispara na madrugada, a empresa me liga, ou liga para a equipe, e toda a equipe está muito bem treinada por mim, que isso não vale nada, que é só para acordar a gente. Esse alarme pode ser de última geração. Resolve alguma coisa? Por quê? O problema está no alarme? O problema está na empresa de monitoramento? O problema está em mim que não acredito no alarme. Eu vou orar, gente, está vindo cada revelação. Deus colocou um dispositivo dentro de você. Cabe a nós o quê? Acreditarmos. Não é alguém não falar com você, você entrar em depressão. Não é porque o pastor não te ligou, você querer sair da igreja. Não sou eu que determino o seu valor, o seu valor foi determinado antes de você nascer. Não é porque o patrão desdenhou de você ou explorou você que você vai entrar em depressão. Não é porque o seu marido te deixou, não é porque a sua esposa te abandonou, não é porque todos te rejeitaram que você diz: eu nasci para dar errado. Não. Existe um dispositivo dentro de você para dar certo. Você tem que acreditar. E quando a gente acredita, a gente levanta cedo. Quando a gente acredita, a gente toma banho. Quando a gente acredita, a gente se cuida. Quando a gente acredita, a nossa palavra é de fé. Quando a gente acredita, a nossa palavra é de bom ânimo. Quando a gente acredita, a gente diz: o choro pode durar uma noite, tem prazo de validade, pode durar até uma noite, mas a alegria é ilimitada, ela virá ao amanhecer, ela não tem prazo de validade não. Eu vou ser feliz para sempre. Deus é comigo, porque eu tenho tudo para dar certo. Aleluia. Olha, se eu estivesse com Ele, se a empresa tivesse me aceito, eu sairia ganhando, a empresa também. Mas já que não me aceitou, eles perderam, porque eu continuo ganhando. Não deu certo ali, mas vai dar certo em outro lugar. E ponto final. Pastor, estou triste. Por quê? Porque a venda não deu certo. Para.
Não deu certo com aquele cliente, mas ainda tem bilhões de clientes para você vender. Pastor, eu vou desistir. Por quê? Porque eu estou com aquele imóvel há meses e não consigo vender. Para, a vida não termina agora. Até Jesus voltar tem milhares e milhares de imóveis para construir e vender, e bem pago em nome de Jesus. Tudo que o inimigo quer que você pare, tudo que o inimigo quer que você desista, tudo que ele quer. E eu termino aqui, a vontade é continuar. Eu já contei esse testemunho há muito tempo aqui. Quando eu era bem jovem, fazia seminário, e a esposa do diretor do seminário foi morar em Portugal. Ela trabalhava em Portugal, melhor, a Márcia trabalhava em Portugal. E aí um dia à tarde ele levou a gente, seminarista, uma meia dúzia de seminarista, para tomar café na casa dele, Bispo Simvaldo. E eu estava lá no meio. E tinha um seminarista muito, mas muito palhaço, Rogério Barros, pastor Rogério Barros hoje. Palhaço, palhaço, palhaço. O cara é comediante, nasceu para fazer comédia. E aquela coisa de seminarista, cara, quando eu me formar, um dizia: eu vou escrever um livro desse tema. Aí o outro dizia assim, tudo jovem, na casa dos 20 anos. O outro dizia assim, não, cara, quando eu me formar, eu vou ter uma igreja assim, assado, eu vou pastorear. O outro dizia, não, cara, eu vou me tornar um conferencista internacional. E aí chegou a minha vez. Eu disse assim, cara, vocês ainda vão me ver em cadeia nacional de televisão. Esse Rogério Barros riu. Ele é palhaço, ele caiu no chão, ele rolava. Nós vamos te ver na cadeia do Carandiru. Coisa de garoto. Carandiru existia naquela época. Eu falei, tá bom. Passou, terminamos o seminário. Eu não fui consagrado a pastor ainda. Eles já estavam no ministério. Um dia, uma empresa me contratou, uma gravadora. E aí o dono disse assim, Isaac, eu sempre tive vontade de fazer anúncio na televisão. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Acertamos com a televisão, resumindo, quem ia fazer o merchan da gravadora? Eu. Um dia à tarde, eu entrei na tela da Rede TV. Várias vezes por semana, eu entrava na tela da Rede TV para vender o produto daquela gravadora. Um dia, na primeira vez que eu entrei, quem estava assistindo do outro lado? Rogério Barros. Quando eu saí do estúdio da Rede TV, que eu liguei o celular, primeira ligação, de quem era? Rogério Barros. Ele disse, cara, bem que você falou. Eu disse, o quê? Nem lembrava mais. Ele disse, lembra naquele dia, lá na casa do bispo, que você disse que ia aparecer em rede, cadeia nacional? Cara, o Brasil e a América Latina te viu pelas antenas parabólicas. Parabéns! Aí eu lembrei, eu disse, não, segura o parabéns. Não é por causa disso, não é empresa, eu falei igreja, eu vou pregar em rede nacional. É pregar, não é vender produto, é pregar o evangelho. Aí tá bom, beleza. Um dia, quem me chama? Pastor Silas Malafaia, para entrar na Band, na madrugada. Sabe quantas nações eu aparecia? Todas as madrugadas, por 3 meses consecutivos, eu apareci em mais de 150 países. Até hoje, pessoas me encontram e dizem, você já trabalhou na Band? Você já fez algum programa? Aí eu lembro, pastor Silas pregava e eu divulgava os produtos, os livros. Preste atenção, querido, você nasceu para dar certo. Podem desdenhar, podem rolar de rir, tirar barato da sua cara, podem apertar esse dispositivo de qualquer jeito e por todos os lados, sempre vai dar certo se você acreditar. Vamos orar? Vamos orar? Eu sei que é horrível ser rejeitado, é horrível ser desprezado, eu sei disso, sabe por quê? Porque nós nascemos para ser aceito. Não existe nada na senhora, não existe nada no senhor para ser rejeitado. Por isso que nós ficamos tristes quando somos rejeitados. Por isso que muitas vezes, muitos até entram em depressão. Mas você precisa acreditar na palavra de Deus.
Você não precisa ficar em cima de uma cama porque te rejeitaram. A senhora não pode se entregar ao álcool. Ei, homem, você não pode se entregar ao crack. Você não pode se entregar às drogas porque uma mulher te abandonou, porque o emprego não deu certo, porque te roubaram, porque te traíram. Não faça isso. Você nasceu para dar certo. Tudo que o inimigo quer é que você dê errado, porque você estava nas garras dele e Jesus resgatou você, e ele resgatou porque você nasceu para vencer, meu irmão. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, eu vou orar por você e com você, todos com os olhos fechados.